Viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vamos dar início à nossa devocional. E hoje, meus irmãos, eu queria falar com vocês acerca de uma ferramenta importantíssima, que é a oração. Mas sendo mais específico, ganhando batalhas em oração. E o texto básico que eu queria trazer para esse tema está lá em Lucas, capítulo de número 18, versículo 1 ao 8. Vamos ler? Diz assim, ó: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, hoje eu gostaria que nós aprendêssemos e aplicássemos na nossa vida, ganharmos batalha em oração. Nós podemos ganhar muitas batalhas através somente da oração. Muitas das vezes nós tratamos a oração como algo pequeno, sem valor. Muitas das vezes nós não damos a devida importância que é essa ferramenta. Mas esta mulher, ela acreditou que na persistência da oração, de falar, de se comunicar com aquele que poderia resolver a sua causa, ela acreditou que nessa persistência ela ia conseguir a vitória, e conseguiu. E assim Jesus nos traz essa ilustração para nos estimular a também sermos persistentes em oração e vencermos as batalhas em oração. Talvez a sua situação hoje é: eu iniciei a orar, eu comecei orando, mas com o passar do tempo eu fui parando, me desestimulando e parei. E não consegui mais combater em oração. Mas hoje eu gostaria de te estimular a você voltar a orar, a você voltar a lutar a causa que você tem hoje, e voltar a lutar através da oração. Começar a falar com aquele que pode resolver a sua causa, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu gostaria de trazer uma passagem que está em Tiago 5, 18 e 17, que diz assim, ó: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, irmão, através da oração de um homem de Deus, a terra parou de chover durante 3 anos e 6 meses. E depois, através da mesma oração deste homem de Deus, a terra voltou a chover. Então, irmãos, a oração ela tem muito poder. Poder por conta não da oração em si, mas de quem nós estamos recorrendo, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos com esse Deus Todo-Poderoso, Ele está a nos ouvir. Isso é muito importante, e temos que tratar isso com a sua devida importância. Outra passagem bíblica, que está lá em Crônicas, capítulo de número 32, fala sobre o rei Ezequias, em uma guerra ali com os assírios, Senaqueribe, o rei da Assíria, e aquele rei vem com o seu grande exército e cerca a cidade. Mas aí o rei Ezequias, ele decide falar com Deus em oração, ele decide buscar a Deus, e o Senhor envia um anjo e faz com que ele ganhe aquela batalha. Então, irmãos, muitas das vezes nós pensamos: eu vou conseguir vencer uma batalha só em oração? Mas esse rei conseguiu vencer uma guerra só em oração.
O rei Ezequias venceu uma guerra, meu irmão, somente orando. Somente orando. Mas muitas das vezes o tempo tem sido inimigo daqueles que têm batalhado em oração. Então quando o tempo vai passando, muitos vão se desestimulando, vão dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Meu irmão, seja como essa viúva que ia lá importunar, ia lá todos os dias, juiz, julgue a minha causa, julgue a minha causa. E nós temos que ser assim, Senhor, por favor, atente-se para a minha causa, me dê uma resposta, me dê um sinal, me dê um direcionamento, liberta aquela pessoa, transforma a vida daquela pessoa. Jesus transforma o meu estado de vida, Jesus transforma a minha causa, Jesus destrói o inimigo, Satanás que tem tentado contra a minha vida. Tudo isso, meus irmãos, nós vencendo em oração, é uma das ferramentas, é um dos meios que o cristão tem para guerrear, e nós temos que usufruir disso e crer na devida importância que isso tem em nossas vidas. Muitas das vezes, meu irmão, eu analiso que nós somos pessoas que economizamos em oração, somos econômicos. Eu acho que nós temos tanto a ideia de economia em nossas mentes, que a gente muitas das vezes quer ser econômico em oração, mas a palavra do Senhor nos incita a sermos, buscarmos de forma abundante a oração, e não sermos econômicos. Por exemplo, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim para nós: orem continuamente, ou em algumas versões diz, orem sem cessar, constantemente. Então nós temos que estar orando e falando com Deus constantemente, todo o tempo, incessantemente, sem cessar. Ore, fale com Deus, coloque na sua rotina, no seu dia a dia, a oração, a comunicação, apresente diante de Deus as suas causas, e confie no Senhor. Nós temos muito uma tendência de confiar mais em homens do que no Senhor, nós temos muito uma tendência de confiar mais naquilo que nós vemos, do que nos utilizar da fé, crendo através da oração. Então eu incentivo para que nesse início de semana, nós possamos estar aplicando a oração em nossas vidas, como uma forte ferramenta para conseguirmos vencer batalhas. Então vamos colocar isso em prática, seja insistente, seja perseverante, ore sem cessar, fale com Deus. Gostaria também de, para suspendermos, entregar essa passagem bíblica que tem em Tiago 5,16, parte B, diz assim para nós: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então tire da sua cabeça que a oração não é poderosa. Tire da sua cabeça que você não consegue vencer somente orando. Tire isso, porque a oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Que todos nós possamos, a partir de hoje, ganhar vitórias, conquistar vitórias, em oração. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
topo